noite mais uma vez. Nós estamos no capítulo 2 do profeta Jonas. Na semana anterior, tivemos a oportunidade de começar a conhecer a narrativa dessa história que muitos de nós talvez já tenham ouvido ou conhecido. Eu que nasci em lar evangélico cristão, eu tenho ouvido dessa história desde que eu era bem pequeno, quando ainda era um menino de 8, 7, poucos anos de idade, eu já ouvia falar do profeta Jonas e da história do peixe. Não é algo que aconteceu ontem, em termos de eu conhecê-la. Talvez alguns aqui, ou muitos, também já tenham ouvido falar do profeta Jonas, ou pelo menos a ideia vaga daquele profeta que o peixe engoliu. Não é uma história desconhecida de todo. Na semana anterior, nós tivemos a oportunidade de ouvir de que esse profeta Jonas, recebeu um chamado, uma convocação de Deus para pregar a um povo que não amava o Deus de Israel. O profeta Jonas recebeu uma mensagem para pregar a um povo que chamamos na Bíblia de gentios, ou seja, fora da aliança com Deus, fora de uma relação intencional com Deus, um povo que não amava o Senhor. Jonas, ao ouvir tal convocação, ele não fez o que deveria fazer e tomou outro caminho. O capítulo 2, diferente dos outros 3 capítulos desse livro, ele tem um aspecto poético. Aqueles que já leram o livro de Jonas podem ter observado que o capítulo 1, o capítulo 3 e o 4 trazem uma narrativa, vão contando como Jonas foi vivenciando o processo de pregar ou se tornar rebelde a Deus. Mas o capítulo 2 é diferente, o capítulo 2 é poético. O capítulo 2, ao lê-lo, você percebe que ele traz um aspecto um pouco parecido com os Salmos. Ele tem um modo de descrever a oração de Jonas que não é narrativo. O capítulo 2, inclusive, cita muitos trechos do livro de Salmos. Muitos salmos são citados aqui. E, aproveitando o caráter poético do livro, desse capítulo, eu vou pedir que nós tenhamos um olhar especial. Vou buscar que não narrativamente, mas poeticamente, e tal como apresentando quadros de Jonas e suas relações com Deus e com todas as circunstâncias, passo a passo nós possamos ver um pouco mais aprofundadamente como Jonas estava e o que Deus queria com o profeta. Então, o capítulo 2 de Jonas, com essa perspectiva poética, nos abre a oportunidade de trazer ilustrações, como um livro de Kevin Van Hooser, onde ele fala que são quadros de uma exposição teológica. Imagine que hoje teremos muitos quadros distintos da cena da oração de Jonas no ventre do peixe. Eu gostaria que para cada um desses quadros você pudesse também imergir em cada um deles, observar as cores, as texturas, as paletas de Deus e as cores que o Senhor pinta a cada um desses quadros. Alguns apontam para cenas que Jonas lembrava de sua própria vida com Deus, outros vão nos apontar para cenas que só mais tarde no Novo Testamento são evidentes e claras. Mas em todos esses quadros, Deus quer que a gente se veja. Deus deseja que nós possamos nos ver nos quadros pintados por Deus na história do profeta Jonas. Primeiro quadro que eu queria pintar com você, que eu queria imaginar com você, até porque Jonas no ventre do peixe tem só a sua mente e suas lembranças e a mais completa escuridão no ventre do peixe. Eu queria pintar o primeiro quadro, lembrando um pouco das cidades e do contraste entre obediência e desobediência. O contraste entre cidades que acontecem e aparecem aqui nesse livro de Jonas e que também reaparecem no Novo Testamento. Como você pode perceber, o capítulo 1, verso 3, diz que Jonas desceu para pegar o seu navio à cidade de Jope. A cidade de Jope, ele pegou o navio para a Espanha, Tarsis, sul da Espanha, o final do mundo. Como Eugene Peterson fala em um livro sobre o mesmo tema, Jonas foi para um lugar exótico, onde as pessoas iam para ficar.
e não iam para voltar. Era um lugar onde as pessoas iam para recomeçar suas histórias longe do seu passado. Jonas ia para Tarsis, para Espanha. Nesse primeiro quadro, a desobediência de Jonas tocando no mar a partir de Jope para chegar à Espanha contrasta com cenas que nós lembramos como a de Pedro em Jope. É no capítulo 10 do livro de Atos que nós lembramos que Pedro recebeu de Deus um lençol e animais das quais nenhum judeu poderia comer. E pela primeira vez, diante daquele cenário do Novo Testamento, nós tínhamos o evangelismo intencional de um gentio por parte de um dos apóstolos. Pedro estava sendo apontado para os gentios ali, e o centurião Cornélio era o alvo de Deus, um romano, um homem considerado pagão e sujo à vista daqueles que eram o povo da aliança. Pedro também teve Jope no caminho, mas ao contrário de Jonas, Pedro, mesmo que um pouco relutante, aceitou o convite, o chamado, a ordenança e foi até o centurião Cornélio, e um gentio pela primeira vez foi alcançado, o Espírito Santo desceu sobre aquela família e muitos se converteram. Jonas queria ir para a Espanha para fugir da presença de Deus, e incrivelmente aquele apóstolo que antes era o assassino dos cristãos deixa seu desejo latente na epístola aos Romanos, dizendo: eu quero ir evangelizar até a Espanha, onde ninguém foi ainda, eu quero ir plantar, eu quero ir falar do amor de Deus. Era o que Paulo queria. Ele queria ir até a Espanha, não para fugir da presença de Deus, mas para levar a presença de Deus a outros. Esse pequeno quadro nos mostra de que Deus vai pintando nas mesmas cidades situações muito diferentes. Com isso eu quero aludir de que hoje estamos aqui 2.700 anos depois desse primeiro momento de Jope na história da narrativa bíblica, mas nós temos quadros diferentes pintados aqui. Algumas pinturas aqui nos remontam certamente momentos da nossa vida onde o Senhor nos inclinou a missões das quais não queríamos abraçar. Pode haver hoje aqui, e eu preparo nesse prelúdio, pessoas que podem estar negando veementemente seguir a direção de ir para onde acham que Deus não deveria lhes levar. Há também aqueles que querem desbravar esses mares. Olha, era muito longe Jope, a Palestina era muito longe de Tarsis, 1.500 quilômetros, é muito tempo, era um mês de barco, eram 25, 28 dias de barco. Realmente Paulo tinha um desejo muito forte. Alguns aqui certamente têm desejos por missões e, contrastando até a situação de Jonas, já desejam isso muitíssimo. Existem quadros de pessoas pintadas aqui. Existem Jopes e Tarsis e situações diferentes, alguns fugindo, outros indo diligentemente ao encontro. Então uma pregação sempre vai estar indo de encontro a pessoas que disseram: eis-me aqui, envia-me a mim, e eis-me aqui, envia a ele. Sempre haverá quadros distintos nas mesmas cidades, e na mesma pregação podemos estar diante de alguém que vai dizer: sim, Deus está confirmando aquilo que já havia dito, e alguns ainda vão dizer: eu ainda preciso ouvir mais uma vez, e cairão diante da rebeldia de si mesmos. Então, diante desse quadro, nós temos o profeta Jonas numa Jope e numa Tarsis em rebeldia, ou não as cidades, mas ele mesmo em seu próprio coração. Nesse momento aqui, existe algo muito interessante a observarmos. Se você puder olhar comigo, você vai ver que Jonas está diante de um problema e de uma crise pessoal. Jonas, ele acredita em um Deus que não é o Deus que a sua própria fé professa. Digamos que Jonas está em um conflito, em uma crise pessoal. O Deus que Jonas queria que fosse é um Deus que destrói os maus e abençoa os bons. Bom, e remontando, o Deus que Jonas queria que fosse nesse momento aqui é um Deus que destruiria os ninivitas porque eles merecem e abençoaria ele e os israelitas porque afinal eles merecem. O Deus
de Jonas, nesse momento da vida dele, nessa idolatria e nesse profundo estado de rebeldia qual se encontra, é um Deus que foge à regra bíblica geral. O Deus para Jonas, o Deus que aparece, é um grande enigma. Se você observar, esse Deus atordou a Jonas, porque quando ele é descoberto como o rebelde do barco e tratado como uma mercadoria de descarte, repara o que Deus faz com os marinheiros. O verso 14 diz assim, na narrativa do capítulo 1, verso 14: então clamaram ao Senhor e disseram, os marinheiros: ah, Senhor, rogamos-te que não deixes de perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós esse sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas, como profeta rebelde, não deixou de agir como profeta. Olha, o problema sou eu, me lança, que está resolvido, como muitos profetas bíblicos fizeram. O problema é esse, faça isso. Ele diz: o problema é sou eu, me lance do barco. E na mesma hora, no mesmo instante, quando Jonas é lançado no barco, a misericórdia do Senhor vem sobre os marinheiros, o mar se acalma. E eu poderia dizer assim, Deus escolhe um modo clássico de derramar a sua misericórdia, bem clássico, né? O barco, tudo se acalma, e ao mesmo tempo, Deus escolhe uma misericórdia atordoadora, salva Jonas, aprisionando-o em sua graça no ventre de um peixe. O Deus de Jonas, ou o Deus que Jonas queria que fosse, certamente inverteria as coisas. Coloque eles no ventre do peixe e me lance num barco em calmaria. O Deus que é real escolhe como Ele mesmo coloca a sua misericórdia diante de nós. A misericórdia do Senhor, ela nunca, ou talvez muitas vezes, não nos vai parecer como misericórdia, mas ambos aqui estão sendo salvos, os marinheiros e Jonas, só que ao modo de Deus. Deus e sua misericórdia tem sua paleta de cores em várias situações. Às vezes você está olhando Deus agir com misericórdia para a vida de pessoas ao seu redor e diz: por que o Senhor não age misericórdia assim? Por que a minha misericórdia parece que dói mais? Sabe que a misericórdia mesmo com a qual o Senhor tem me tratado? A misericórdia do Senhor desafia talvez as nossas ordens lógicas, porque imaginamos que a misericórdia do Senhor venha imediatamente como um bálsamo, uma tranquilidade, o barco calmo e todas as resoluções aparentes. E é nesse Deus que parece um enigma para Jonas que nós vamos encontrando passo a passo aspectos de que o livro de Jonas, além de nos deixar atordoados, nos deixa perplexos. Porque além de ser um livro que você pode pregar e falar dele várias vezes para as pessoas, como Tim Keller fala no seu livro comentando o Jonas, Tim Keller fala assim que, olha, eu já fiz 3 sequências de exposição de Jonas, e o Keller fala assim, olha, eu já preguei Jonas quando eu era o pastor de uma cidadezinha, depois eu preguei Jonas só para universitários solteiros, depois eu preguei Jonas na minha igreja em Manhattan, no centro da cidade, e todas as pessoas foram igualmente abençoadas, mas elas foram diferentemente abençoadas, com relatos completamente diferentes. A palavra do Senhor se renovando, as misericórdias do Senhor se renovando ao modo de Deus, da maneira como Deus quer que a misericórdia se apresente. Não venha aqui hoje, nesse culto de cristãos, dizer como Deus deve agir com a sua misericórdia. Não venha aqui hoje dizer como Deus deve salvá-lo, ou como Deus precisa ser para que ele seja misericordioso. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, ao modo de Deus. E ela pode estar agindo, está agindo agora, porque o fato de você estar ouvindo uma pregação cristã, falando de Deus, é salvação para a tua vida. Um dos comentaristas que eu mais gosto de ler sobre o Velho Testamento, Warren Wiebeas, ele fala de um modo tão simples e tão peculiar sobre alguns aspectos, e quando ele vai trabalhar Jonas, ele salienta, assim como Keller em seu comentário, e Eugene Peterson também falando
da mesma coisa, ele fala assim, no hebraísmo não tem palavra jogada de qualquer maneira. Nenhum livro dos hebreus é escrito onde as palavras são colocadas à disposição de qualquer modo. E se nesse primeiro quadro eu peço que você olhe para o fato de que a misericórdia do Senhor se apresenta do modo como Ele quer, num segundo quadro eu quero que você observe como a rebeldia é pintada diante de você no profeta Jonas. O capítulo 1, verso 2 salienta a palavra do Senhor dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu à minha presença. Jonas faz o levantar-se, mas olha o que o verso 3 nos diz. Jonas o quê? Se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Ele se levanta, ou seja, ele se coloca de pé para ir na direção mas a direção de Jonas é outra. Esses três comentaristas salientam de que o autor do livro, aquele que trouxe a história do livro para nós, nos deixa bem claro de que a disposição das palavras vai sendo escolhida a dedo depois. O que acontece em seguida a isso é que o próprio verso 3, na segunda parte, diz: desceu Jonas a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. A palavra desceu é muito significativa, principalmente no hebraísmo, porque vai significar realmente, em textos principalmente soteriológicos ou da salvação de Israel, descer até certo ponto é ir a pior, é ir para o mal. Descer em circunstâncias da vida é ir em problemas, é estar em problemas. Olha o que vai acontecer aqui no verso 3, parte B. Do verso 3, parte B, a gente vai para o verso 5. O verso 5, parte B, também diz assim: Jonas, no meio daquela confusão toda da embarcação, Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Jonas desceu a Jope, contrastando com a ordem de Deus. Jonas desceu ao navio, contrastando com a situação ao seu redor. E aí, a palavra final e triste é que no verso 6 do capítulo 2, nós temos a última descida, a derradeira descida de Jonas. O capítulo 2, verso 6 diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Jonas, inclinando-se vez após vez, percebeu o seu declínio. O autor coloca as palavras em disposição para que você encontre no Salmo 42, verso 7. Se você puder olhar ali, talvez você conheça o Salmo 42, verso 7, você poderia ler, por favor. Abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Talvez você imagine, mas isso me parece uma associação inválida. Observe o capítulo 2, verso 3 de Jonas. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Verso 5: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. A rebeldia de Jonas é o abismo que chama o abismo, que chama o abismo, e o outro abismo, e o outro abismo. O profeta cita o Salmo 42, verso 7, evocando na sua lembrança de que a palavra de Deus havia alertado que tal circunstância poderia acontecer sim. Às vezes nossa dificuldade é perceber quando o nosso primeiro ato de rebeldia é apenas um primeiro ato que desencadeia processos cada vez mais intensos de afastamento da presença de Deus. Para que você perceba que não é meramente o acaso, e nós vamos voltar depois ao Salmo 42 para observar o contexto
do Salmo 42 para você poder entender talvez o espírito de Jonas no ventre do peixe, mas observe que o capítulo 1 de Jonas, observe por favor, fala no verso 3 a seguinte frase: Jonas se levantou, complete, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Fugir da presença do Senhor, onde encontramos Jonas no capítulo 2, verso 4. Então eu disse: estou excluído de tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Jonas fugiu da presença do Senhor e encontrou o que procurava. Jonas fugiu da presença do Senhor intencionalmente, e a condição dele no ventre do peixe é justa. Ao fugir da presença do Senhor, não se engane, o Senhor irá lhe conceder talvez muito precisamente o que você está buscando. Ele não imaginou que fugir da presença do Senhor o levaria até o ventre do peixe. Ele não podia imaginar que isso chegaria até aquele ponto. Mas experimente fugir da presença do Senhor. Experimente ir cada vez mais profundo em um estágio de rebeldia, pecado impenitente, desleixo com santidade pessoal. Continue em sua progressiva rebeldia contra Deus. Já foi alertado quanto àquilo. O Senhor já lhe disse faça, o Senhor já lhe disse vai. Mas continue em sua progressiva. Continue fugindo da presença do Senhor. Jonas constata: eu fui excluído da presença do Senhor. Eu não estou mais diante da presença do Senhor. Nós temos, ao longo, obviamente, das nossas histórias de vida e também dos relatos de muita gente ao nosso redor, como é terrível estar longe da presença do Senhor. O fel, o amargor na boca de Davi, quando ele pede que o seu espírito possa ser vivificado após o pecado com Batseba. Davi está tão ressecado dentro de si, que pede que o Senhor lhe traga de novo a alegria da salvação. É difícil imaginar onde podemos parar, mas quando olhamos para Jonas, e aqui vai esse alerta nesse segundo quadro pintado, o quadro da rebeldia, longe da presença do Senhor, no ventre de um peixe fétido, com algas entrelaçando a cabeça, sem nenhuma esperança de viver, sepultado vivo, era um morto-vivo, não havia esperanças para Jonas. Eu lhe pergunto, como última retórica desse segundo quadro, você está fugindo da presença do Senhor? Você está fugindo das missões e vocações e chamados belíssimos e grandiosos que o Senhor tem para a sua vida? Você está fugindo de lutar contra os pecados dos quais muitas vezes lhe aprisionam? Você está fugindo de Deus? Jonas também estava. E caminhando desse modo, a rebeldia de Jonas recebe a disciplina da mão pesada de Deus. Dura coisa é estar nas mãos do Deus vivo. Imagine que Jonas tinha um Deus na mente dele, mesmo sendo um homem convertido, profeta de Deus, ele ainda tinha um Deus que abençoava e amaldiçoava do modo como ele pensava, salvava e usava de misericórdia do modo como ele pensava. Imagine Deus fazer isso com o filho dele, lançar no ventre de um peixe. Isso não parece ser nada comum. Efésios capítulo 6, verso 6, fala sobre cumprirmos a vontade de Deus. Eu sempre peço que as pessoas possam ler. Paulo está falando aqui a escravos, ou seja, pessoas que servem a outros em termos de trabalho, mas fala algo importantíssimo sobre o modo como devemos servir a Deus e sua vontade. Leia, por favor. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Jonas esqueceu-se do Salmo 139, né? Não tinha para onde fugir. Diria Vadislau Martim Gomes: Deus é o ambiente onde vivemos. Onde estamos, Ele está lá.
Se formos até o céu, Ele está lá. Se formos até o mais profundo dos mares, Ele está lá. No ventre de um peixe, Deus está lá. Não há onde Deus não esteja. Não havia como Jonas fugir da presença do Senhor. Mas o ato tolo de Jonas, ele parece se tornar possível quando estamos cegos em rebeldia e pecado. Parece impossível realmente dizer, eu não vou fazer. Charles Spurgeon diz sobre o texto de Jonas, o pregador batista Charles Spurgeon do século XIX, ele fala assim, Deus não deixará por muito tempo que tenhamos sucesso em nossa progressão em pecados. Em algum momento Ele vai e desbarata tudo. E aí o fracasso dos nossos pecados é o maior sucesso que podemos obter. Em nome de Jesus Cristo, se você está diante de Deus em rebeldia de coração, se você está diante de Deus hoje como que fugindo de sua presença e daquilo que Ele já disse para ser feito e para onde Ele deve você ir, onde você deve ir, que o seu coração se quebrante essa noite. O pregador não sabe. O pregador só prega a palavra de Deus, mas o Espírito Santo está indo nos seus corações e Ele está falando com você. Ouça a voz do Senhor. Jonas então precisou de um movimento descendente, como o próprio Keller fala, descendente, cada vez mais longe, até o coração dos mares, até o mais profundo abismo, para que ele pudesse se dar conta de que deveria orar. Os marinheiros recém-convertidos estavam orando, e Jonas ainda não. Jonas não orou quando desceu para Jope. Jonas não orou quando pagou a passagem. Jonas não orou quando a tempestade quebrava o barco. Jonas não orou na hora de lançarem ele no mar. Mas agora não tinha mais para onde fugir. Só dava para orar, né? Então Jonas orou. E quando esse homem que tinha uma falha de caráter terrível, que não era possível de ser vista quando as coisas estavam bem, ele era presunçoso, arrogante e de coração duro. Somente agora, quando tudo estava perdido, Jonas era capaz de olhar para Deus e orar. E é aí que eu gostaria de que nós pudéssemos ir para um terceiro quadro. Depois da misericórdia ao modo de Deus, da rebeldia ao nosso modo, vamos pintar um quadro da graça sublime. Jonas está envolto à mais sublime graça de Deus dentro de um estômago de um peixe. Jonas foi capturado pela graça de Deus. Não tinha para onde fugir. O Senhor o salvara e o Senhor o amarrou para si. Era Deus e ele. A escuridão, o cheiro de morte, o mais profundo abismo e a desesperança de si mesmo. É incrível como não podemos apreciar a bondade de Deus até que ela seja a única coisa com que podemos contar. É incrível pensar que nós recorremos a tudo e a todos antes que Deus tire tudo e todos, para que nós possamos perceber que Jesus é tudo que precisamos, mas só percebemos isso quando Jesus é tudo que podemos ter. Mateus capítulo 10, verso 39, diz que é necessário que a gente perca a vida, para quê? Para achar, você pode ler? Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Jesus só é tudo que podemos, só é tudo que temos quando é tudo que podemos ter. A bondade de Deus só é apreciável quando só temos a bondade de Deus para apreciar. Porque o homem mau, caído, inclinado para suas próprias vontades, sempre vê coisas boas que ele mesmo pode trazer para si ou produzir. E nesse ambiente, eu vou usar um termo, aprisionado pela graça, é que Jonas encontra 3 verdades profundas sobre a graça de Deus em sua oração, no capítulo 2 do profeta. E a primeira verdade profunda de apreciação da graça é uma verdade que você encontra no verso 3 da oração de Jonas. Ele diz: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas
passaram sobre mim. Jonas está deixando uma coisa muito clara aqui sobre um homem, uma mulher que de fato entendeu a graça. Preste atenção. Costumamos com muita simplicidade dizer que a graça é o favor de Deus de um modo imerecido sobre nossas vidas. Deus é bom e nós não merecemos. Deus nos alcança com bondade e nós não merecemos essa bondade. É a graça, de um certo modo simples de se dizer, sem muitas firulas. Graça. Deus é bom para nós. Nós não merecemos um Deus bom. E quando nós não percebemos, nos tornamos senhores de si, autossuficientes, rebeldes. Jonas aqui só podia contar com a graça de Deus. Só o favor de Deus tiraria Jonas de uma situação como essa. E só o favor de Deus tornaria possível para Jonas pensar numa saída aqui. A primeira verdade que Jonas reconhece é de que não foi marinheiro, de que não foi tempestade e de que não foi nada senão Deus justo que o lançou onde ele estava. Se você olhar o verso 3, é Deus quem lança Jonas na profundeza. Se você olhar o verso 3, é Deus quem mexe nas águas e quem balança as águas para que Jonas possa estar em seus tormentos. Jonas, na graça de Deus, reconhece que só um Deus justo e bondoso como aquele Deus poderia ser reverenciado ali. Não foi culpa dos marinheiros, foi sua própria miséria. Nós estamos no mundo terapêutico, no mundo de autoestima. Nós estamos no mundo onde as pessoas querem encontrar culpados fora de si. Nós estamos no mundo onde as pessoas querem achar que seus problemas são culpados, são de culpas de outros, do pai, da mãe, da família, da outra igreja que nunca me ensinou a verdade, sabe? O problema foi a outra igreja. Jonas está dizendo, olha, não foi marinheiro, não foi o vento sozinho, não foi o barco, a culpa é minha. Deus é justo. Quem de fato aprecia a graça de Deus, a aprecia mesmo quando Deus lhe causa tormentos de justiça. Aqueles que amam a Deus, apreciam Deus, mesmo diante de suas dores. Preste atenção quando você sentir dores nessa vida. Preste atenção quando você sentir aflição na carne, nos ossos. Deus ainda é bom, e muito bom. A graça de Deus não consegue ser plenamente apreciável por nós, pecadores, quando as coisas estão indo bem, mas apenas quando estamos sofrendo ou sentindo ameaças da vida. A bondade de Deus se torna exuberante quando o louvor dos nossos lábios sai em momentos de dor. Jonas está dizendo, a culpa é minha, não foi marinheiro, a maldade fui eu que cometi, Deus é justo, estou aqui onde estou e Deus é justo por ter me colocado aqui. Ele não culpa a Deus, ele não culpa outros, ele tem consciência de que merece estar onde está. Ninguém que de fato possa dizer, eu vivo pela graça, ou ninguém que possa dizer assim, eu amo Deus, pode viver sem apreciar momentos como esse, vindos também de Deus. Segunda verdade sobre a graça de Deus que eu gostaria que você observasse aqui nessa oração de Jonas, ela se estabelece no verso 4 e segue pelo verso 6. Diz assim o profeta Jonas na sua oração: então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim. Sabe o que é isso? Keller diz que, ao citar um livro de J.I. Packer, Tim Keller, o pastor presbiteriano, ele fala o seguinte: olha, sabe o que Jonas está dizendo aqui? Ele admite, como um homem que vive pela graça, de que não temos nenhuma capacidade espiritual para reverter a nossa situação de miséria. Está ressecado, seu coração está apegado ao pó, você se sente como se não estivesse com Deus nesse momento. Não há nada moralmente aceito por Deus que vai te tirar disso.
você está talvez entristecido e distante da presença de Deus, saiba, não há nada que você possa fazer que tornará você mais próximo da presença de Deus. Essa impotência, essa inabilidade espiritual é de alguém que compreendeu a graça, que entende que quando estamos em rebeldia para com Deus e distantes para com Ele, a porta de Deus só se abre do lado de dentro, de onde Ele está. Não temos fechadura do lado de fora. Não tem nada que eu possa fazer a não ser dizer sim, só o Senhor, como ele diz no brado final, o Senhor pertence à salvação. Eu não tenho como mudar isso. Tem misericórdia de mim. Eu não tenho como mudar. Talvez para alguém aqui que sente-se, percebe-se claramente, evidentemente não vive uma vida com Deus, possa imaginar de que admitir os pecados é o suficiente para dar o primeiro passo. Eu lhe digo não. Admitir os pecados, como nós vimos na última pregação, pode ser apenas admitir o erro cometido. Isso não é o bastante para te colocar diante da presença de Deus. Admitir que é pecador, admitir que não presta, admitir que já pecou, que continua pecando, continua afastado de Deus, não é arrependimento. A salvação vem do Senhor. Eu e você somos incapazes de promover isso partindo de baixo para cima. Isso precisa nos trazer a consciência de que alguém que aprecia a bondade graciosa de Deus só o faz na certeza de que nada pode recomendar a Deus e que está como um pedinte. Está aqui essa noite assim, se Ele não falar, eu não tenho como ouvir, se Ele não tocar, eu não tenho como me mover. E que tipo de reação isso traz a pessoas que precisam da graça de Deus? Humilhação, contrição, não porque a humilhação e a contrição mexem com o coração de Deus, mas porque ele sabe que só pode contar com a graça. Isso é uma consciência arraigada na graça. E o terceiro ponto que eu gostaria de lhe citar é de que Jonas menciona algo que naquele momento da história, ainda sem a revelação final de Jesus Cristo, 600, 700 anos depois do profeta Jonas passar por isso tudo, ainda assim havia uma sombra do que seria possível sim de ser visto lá na frente. Nós encontramos aqui no capítulo 2, verso 4 e no verso 7, duas citações importantes. A do capítulo 2, verso 4 diz: então disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Verso 7, quando dentro de mim me desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas lembraram de que o lugar de onde partiam as orações, e aqueles que talvez não estejam tão familiarizados com a cultura judaica, com o Velho Testamento, o sacerdote chegava diante do Santo dos Santos, oferecia holocausto a Deus ali no propiciatório, que é a tampa da arca, onde estavam elementos importantes do judaísmo, o cajado, os 10 mandamentos, que ali era ofertado e subia como um aroma suave a Deus. As orações dos santos eram recomendadas a Deus. Deus liberava perdão para o povo, ainda que um perdão verdadeiro, mas apontando para aquilo que seria o pacto em Jesus Cristo. Jonas pode talvez não ter a percepção completa do que está falando, mas ele sabe muito bem que só diante da presença de Deus, diante de sacrifício oferecido, ou seja, contrastando com aquilo que Dietrich Bonhoeffer fala, a graça não pode ser barata. Para que eu possa apreciar a graça, eu preciso lembrar quem pagou por ela: Jesus Cristo. Ele pagou para que tivéssemos graça. Ela não é uma graça barata, ela não é uma graça qualquer, ela não é uma graça que eu vivo de qualquer maneira, que eu digo assim, sim, como eu li um relato de um clérigo perdido da vida no século XIX, ele falando assim, olha, eu sei que eu estou quase morrendo, ele estava num leito, mas eu estou morrendo sim, mas olha, eu vou encontrar com Deus, o papel dele é fazer o quê? Me salvar.
era um clérigo liberal no final do século XIX, dizendo: meu papel é ser pecador, de Deus é me salvar, isso é graça barata. Quem ama a Deus, quem valoriza a graça de Deus, lembra como ela foi alcançada em Jesus Cristo. Jesus Cristo se ofereceu a Deus para que o favor de Deus pudesse vir a nós. Aqueles que de fato vivem pela graça, sabem que ela custou caro a Jesus. Aqueles que de fato valorizam a graça de Deus, sabem o custo que a graça de Deus teve para Deus em Cristo Jesus. Não é algo como: sim, eu sei que eu pequei, mas eu conto com a graça de Deus para me perdoar. Sai dessa! A graça é cara, a graça é profunda. Muitas pessoas ouvem sermões, ainda não terminamos, ainda há algo a ser dito aqui, mas eu pontuo aqui. Muitas pessoas ouvem sermões sobre a graça de Deus, e elas saem felizes porque Deus é bom, e ninguém duvida disso, sai daqui sabendo que Deus é bom. Mas elas não são capazes de louvar e apreciar a graça de Deus, porque elas não sabem o custo, ou não se dão conta do custo que ela teve para Deus. Jonas entende que essa graça, ela veio na percepção do sacrifício ofertado anualmente, diante do templo de Deus. E nós cristãos sabemos que aquilo era uma sombra do que viria a ser o sacrifício final e definitivo de Jesus Cristo. Sabe quando você recebe perdão de Deus depois de todo aquele caminho de rebeldia? É porque um homem recebeu toda a dor e a vergonha possíveis para que tu fosse perdoado esta noite. Para que tu pudesse ser perdoado, um homem chamado Jesus Cristo foi abandonado, foi humilhado, foi destratado, foi lançado ao madeiro, padeceu vergonha, ele foi abandonado por aqueles que ele tinha se dedicado, ele foi rejeitado pela sua nação, rejeitado pela sua religião, ele foi lançado à vergonha, e como Jonas aqui, em uma analogia, uma tipificação futura, passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, morto, e ressuscitou, e venceu a morte, e te deu graça. Não é graça barata. Ninguém que se ajoelha e diz: tem misericórdia de mim, pode fazer isso de fato, se não tiver Jesus Cristo e seu sacrifício em mente. Não faça isso no automático, não vai funcionar. Não pense que apertar o botão de tenha misericórdia de mim vai funcionar. Mova seu coração. A graça de Deus só é apreciável, como nós vimos aqui, quando nós percebemos que não temos capacidade nenhuma de nos achegar a Ele. Como nós percebemos aqui que somos pecadores e merecemos estar entre as algas e o ventre do peixe, de que nós perecemos porque somos miseráveis e gostamos de pecar. Você só vai apreciar a graça quando Jesus Cristo for totalmente apreciado, quando a obra consumada de Cristo for a única coisa com a qual você se fie. Enquanto você estiver pensando: poxa, deveriam me tratar com um pouco mais de dignidade, eu acho que as pessoas da minha igreja deveriam me tratar um pouco melhor, eu acho que meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meus filhos poderiam me tratar com um pouco mais de dignidade, enquanto tua busca por dignidade não for a busca pela dignidade de Cristo, ou seja, almejar ser digno nele, pelo sacrifício dele, pelo amor que ele derramou sobre a tua vida, tu não vive pela graça. Mesmo que tu diga: eu amo a Deus, tu não ama a Deus. Apontando para o fim, a oração de Jonas, antes do último quadro que eu gostaria de pintar. Teremos ainda mais 15 minutos de sermão. Guarda teu coração para esses 15 minutos. Nós estaremos no final da oração de Jonas, no verso 9, com um brado. E por que um brado? Você percebe, a exclamação aqui pontua e acrescenta a tendência de grito no coração de Jonas. Ele diz assim no final do verso 9: ao Senhor pertence a salvação. É dele. É dele, não é do pastor. O pastor não pode imprimir salvação no seu coração, é dele.
Mesmo que eu faça uma oração com você, a oração nada tem efeito, senão pela misericórdia e a bondade dEle. Você depende de Deus hoje mais do que imagina, e possivelmente está se comportando como se não dependesse tanto assim. Seu coração bate, suas veias continuam irrigando com sangue o seu corpo, porque há um Deus gracioso que mexe no teu corpo de tal forma que ele continue funcionando, mas tu não é capaz de agradecer isso a cada minuto. Então tu vive achando que tem força e que está bem pela comida que tu come, pelo saudável que tu vive. Existe um Deus movendo o seu corpo para que ele possa vir aqui, um Deus pregando ao teu coração para que ele se converta e abandone os seus ídolos, como o próprio Jonas fala aqui no verso 8. Ele vai dizer assim: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Isso é algo maravilhoso. Aqui a palavra em hebraico é Kesed. Sabe o que significa? Misericordioso aqui é o Deus do pacto gracioso. É assim que Jonas chama ele. Ele lembra, Deus tem um pacto conosco. Deus tem um pacto com os dele. A misericórdia pactual de Deus. Deus permanece igual. E Jonas pertence a Deus. Como no Salmo 118 diz que ele foi até a morte, mas da morte Deus o resgatou. O verso final nos faz perceber, o verso 10, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Jonas foi lançado de dentro do peixe pela misericórdia do Senhor. É perceptível que ele não pede, mas implicitamente ele clama por uma chance de agradecer a Deus no verso 9. Será que você esta noite poderia clamar por uma chance mais de agradecer a Deus? Agora no último quadro, um quadro tão diferente. Nós já passamos pelo primeiro quadro, onde a misericórdia de Deus se apresenta do modo como quer. Passamos pelo segundo quadro, e o segundo quadro nos apresenta a rebeldia humana destilada ponto a ponto até que um abismo chamou o outro abismo. Nós chegamos nesse terceiro quadro, onde a graça misericordiosa de Deus se mostra belíssima. E no último quadro eu quero usar um texto bíblico, em Lucas capítulo 15. Eu diria, nesse quadro, eu chamaria ele, esse último quadro, de Jonas, parábola de Jesus. Jesus nos desenha em Lucas 15, verso 11, uma parábola tão conhecida. É a parábola do filho pródigo, ou do pai amoroso, né? Verso 11 diz, Jesus continuou. Leia o verso 11, parte B. Certo? O homem tinha 2 filhos. Obrigado. Mas moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado do seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés.
tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou: seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: fiz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido. Irmãos, Keller divide o livro de Jonas em duas metades. No capítulo 1 e 2, Jonas é o filho pródigo. No capítulo 3 e 4, ele é o irmão mais velho. O mesmo homem nos dois cenários. O capítulo, volta para Jonas para a gente terminar. No capítulo 2, Jonas recebe a graça de ter desperdiçado toda a vontade e a presença de Deus, de ser lançado distante da presença de Deus. Então ele cai em si. A oração do capítulo 2, ele cai em si e Deus o restitui. Se você observar o capítulo 3, você não encontra Deus tratando Jonas nem um pouquinho diferente. Olha o capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Não se vê um pouquinho sequer de diferença de tratamento de Deus. É assim que Deus é. Ele não pega o nosso passado ou nossa rebeldia, mesmo estando diante dele, depois que nós nos reparamos na sua graça, ele não trata assim: como você pecou muito, eu vou dar a chance para outro, eu vou trazer gente mais próxima do meu coração. A mesma mensagem do verso 1 e 2 do capítulo 1 é no capítulo 3, verso 1. Jonas, o profeta pródigo, desperdiça todas as coisas, Deus o restaura. E, incrivelmente, o mesmo Jonas, no capítulo 3 e 4, depois de ter pregado para os ninivitas, o verso 5 do capítulo 3 diz assim: os ninivitas o que é? Creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Verso 10, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto o mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Por isso me adiantarei, fugindo para Tarsis. Por quê? Pois sabia que tu és Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. O irmão mais velho, de um modo esplêndido, as Escrituras apontam para um quadro que vai acontecer lá na frente numa parábola de Jesus. O irmão mais novo desperdiça tudo, é perdoado por Deus. O irmão mais velho se vê como alguém que tem direito sobre as coisas e que nunca falhou diante de Deus, esteve sempre diante do Pai. Jonas, quase que em fração de dias, é o filho mais novo e o filho mais velho. E assim nós somos. Não existem aqui filhos mais novos e outros são filhos mais velhos. Só existem pecadores diante das mãos de Deus, de um Deus bom, mas de um Deus que somente desafia a nossa
compreensão quando nós nos encontramos submersos em sua graça. Quando nós estamos aí sentados, achamos que somos alguma coisa. Quando estamos sentados aí esperando que o culto acabe para a gente ir para casa assistir televisão. Quando estamos aí olhando para as coisas e falando assim, uma boa pregação, gostei da jogada que você fez, né? Você falou do mais velho, você falou do mais novo, nunca tinha percebido isso. Ainda não está falando do seu coração. Você ainda está contemplando cenários teológicos que são maravilhosos, mas que precisam entrar no seu coração e dizer, você é o mais novo. Você é o mais velho. Você está longe da presença de Deus. Essa noite, desperdiçadores ou legalistas estão longe da presença do Senhor. Nessa noite, se você de fato compreende essa mensagem como mensagem de Deus para a sua vida, só existe uma resposta: o Senhor está certo. A minha frieza, a minha distância, a minha passividade quanto às coisas que pertencem a Deus e seu reino, é tudo culpa minha. Acumulei pecados, andei pregresso, estou na igreja, me trato como se não estivesse, faço da minha vida o que bem entendo e estou nessa sequidão de espírito, e a culpa é minha. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim. Jesus Cristo veio para aqueles que não se sentem, não se acham e não são nada, mas que não somente têm coragem de admitir isso, mas que clamam a Ele nesse momento. Se você clamar ao Senhor, pela graça e pela misericórdia dEle essa noite, irmãos mais novos ou irmãos mais velhos, legalistas ou desperdiçadores, não importa o quão longe você esteja da presença do Senhor, o Senhor pode restaurá-lo, o Senhor pode trazê-lo para perto dessa vida medíocre, materialista, dessa vida de momentos com Deus. O Senhor pode tratar o seu coração essa noite. E a minha oração é por nós. Engane-se se você achar que o pastor não precisa. O pastor precisa muito da graça do Senhor hoje. O pastor precisa muito da graça do Senhor. Eu espero que você ore comigo nesse momento. Eu espero que, se você estiver longe da presença do Senhor, que você saiba que você pode enganar todas as pessoas com o seu modo de agir pseudo-piedoso, mas ao Senhor não.